Tutorial de uso do Google Keep. Eu fiz várias pesquisas de vários aplicativos para serem utilizados no ensino superior como ferramenta de ensino e aprendizado. Mas para o projeto que eu tenho em mente, o Google Keep é o que melhor se adequa. Então, primeiramente, como acessar o Google Keep? Você precisa ter uma conta no Google, né, tendo a sua conta de Gmail. É ela que você vai usar então para fazer o login. Aqui está o exemplo da minha conta. E entrando na página, você tem essa visão aqui do Google, do buscador, as páginas que você utiliza. E aí aqui no lado tem o mosaico de aplicativos do Google. Clicando nesse ícone, você tem acesso então ao mosaico de aplicativos. Rolando para baixo, o ícone com a lâmpadazinha das ideias é o Google Keep, que a ideia aqui é guardar as suas ideias. Clicando no ícone, você vai ter acesso então às suas notas dentro do Google Keep. E é uma área personalizável. Eu gosto muito do fundo escuro, por isso que eu personalizei desse jeito. Tá? Isso é possível através da ferramenta de settings ou configurações. Você consegue então personalizar aqui, ó, Dark Theme. Fazendo isso então, você consegue personalizar como você vai querer usar o seu Google Keep. Que ferramenta que é essa? Essa é uma ferramenta para guardar ideias, notas, listas, fotos, arquivos de áudio. Por exemplo, se eu estou com muita pressa, eu posso gravar um áudio no meu smartphone e esse áudio eu consigo transcrevê-lo em forma de texto. Um exemplo que eu vou dar aqui agora, eu vou criar uma nota então através de uma imagem. Essa imagem é uma foto que eu tirei da Bíblia com o meu smartphone. Então o Google, a primeira coisa que vai fazer é um upload da imagem que eu fotografei. Isso demora um pouquinho dependendo da conexão da internet. Algumas vezes é bem rápido, algumas vezes é um pouquinho mais lento, mas é importante aguardar carregar completamente a imagem para que ele possa transformá-la. Eu vou saber que a imagem está carregada quando ela se posicionar juntamente com as minhas outras notas. Se é a primeira nota, eu só espero ela reduzir o tamanho. Assim que ela reduzir o tamanho, isso indica então que a imagem foi carregada. Okay? Enquanto ela carrega, acabou de carregar. Eu ia mostrar, por exemplo, outras notas que eu fiz através de imagens. Essa imagem é de um texto que está na apostila do ensino médio de um poema que eu trabalhei no high school com os meus alunos, que é o I Too, e ele foi utilizado no Enem do MEC. E eu quis utilizar isso na prova com os meus alunos. Para eu não ter que ficar digitando o poema, eu simplesmente fiz a imagem do texto e eu acessei, fiz o chamado grab do texto através da imagem. Aqui eu quis utilizar uma outra imagem um pouco mais difícil, por assim dizer, de ser lida do que uma imagem que foi tirada de um print de uma tela da internet. Aqui, na minha foto da Bíblia, ela não está muito clara, ela está distorcida. Por exemplo, aqui tem mais luz, tem um highlight que eu fiz com um lápis de cor aqui no meu marcador de notas na Bíblia. É um versículo que eu gosto muito, né? Um texto que eu gosto muito, que eu uso na meditação com os meus alunos, que fala sobre Moisés, que ele falava com Deus, né? Então, é um momento que eu explico para os meus alunos que não são da fé a respeito de que Deus é um ser e não é uma ideia simplesmente, né? A Bíblia deixa bem claro que Deus falava com Moisés. Então essa escritura que eu gosto de usar com eles. Então, se eu quiser editar essa imagem, o que eu faço? Né? Eu tenho algumas opções aqui embaixo. Por exemplo, de lembrete, adicionar um colaborador, fazer uma personalização com cores, adicionar outra imagem, ou se não tiver imagem, se for uma nota, simplesmente eu quero adicionar uma imagem à nota, eu posso clicar aqui e adicionar imagem como essa aqui, por exemplo, e arquivar essa nota. O curioso é que nesses três pontinhos onde tem o More, aqui o mais, clicando nele, eu vou ter as opções de apagar essa nota, adicionar um rótulo, adicionar um desenho, fazer uma cópia, né? Mostrar os checkboxes da nota, copiar para o Google Docs ou
como a parte da explicação que eu estou dando agora, Grab Image Text, que seria, né, você tornar editável, né, o texto da nota. Então, quando eu cliquei nele, o que aconteceu? O Google leu a nota, ok? Então, olha só, aqui eu tenho a imagem e aqui é o texto da imagem. Ah, mas não está perfeito. Exatamente, não está perfeito porque isso aqui é usado em inteligência artificial. Aqui em cima, por exemplo, a palavra não saiu completa. O mais próximo que a inteligência artificial conseguiu ler foi vez. Então isso aqui eu não preciso, eu apago. Mas o próximo versículo começa com: e Miriam e Arão falaram contra Moisés. E aqui embaixo está errado, né? O que é isso? É porque o Google leu o que está na parte transparente da minha foto. Que como as páginas da Bíblia são transparentes, não são fininhas, aparece um pouquinho e ele transcreveu realmente o que está aqui atrás. Então essa linha eu também não preciso. Agora sim eu tenho então o texto como ele foi tirado da foto. Ah, mas o que é esse I speak aqui? O que é isso aqui? Não é? Seria speak o correto? Sim, é o correto, mas aqui eu tenho as notas de rodapés que o Google também leu. Ele leu um A aqui, então ele colocou no texto. Então são essas pequenas edições que eu preciso fazer, ok? Então aqui, ao invés de I speak, né? Speak. Então esse seria o correto do texto. E as palavras que estão a mais ou que estão na área transparente eu posso remover. Se a sua folha, a sua imagem não for transparente desse jeito, o Google não vai ler essas palavras, ok? Se for da Bíblia, ele vai ler além o que ele conseguir ler no transparente, ele vai ler, e todas as notinhas de rodapé da sua Bíblia também ele vai acrescentar, ok? Mas se for um outro texto, deixa eu fechar esse texto aqui, como nesse texto aqui do Hughes, do I Too Sing America, ele não leu nada errado aqui, ok? Tudo porque a foto não é transparente, é uma foto de um texto normal, e o Google então leu corretamente todas as aspas, todas as pontuações. Ele é muito eficiente para esse tipo de notas, né, de textos de livros. Inclusive, se tiver um pouco inclinado, não tem problema. O que ele conseguir ler, o que ele conseguir enxergar, ele vai ler, né? Aqui então estão as minhas outras lições. Tudo feito no Google Keep. Ok? Então, até hoje, do tempo que eu tenho utilizado, eu estou muito satisfeito com essa ferramenta. Qual seria o meu projeto, então? A sugestão que eu tenho de atividade com essa ferramenta no ensino superior. Para os cursos de literatura, os cursos de letras, que é da onde eu venho, uma das coisas que é muito interessante é que nós temos muitos autores que não são tão populares, por exemplo, como Machado de Assis, como Guimarães Rosa e assim por diante. E eles têm publicações, e essas publicações elas não estão digitalizadas, elas não se encontram em acervos eletrônicos. O que eu sugeriria num curso desse de letras, por exemplo? Nós temos livros aí que são pequenas joias da literatura brasileira que estão escondidas, né? E que eles possuem apenas cerca de 30, 40 páginas, às vezes 100 páginas. Se eu pegar um grupo de alunos, vamos pegar um livro maior, um livro de 300 páginas que seja importante, que ele não se encontre em acervo digitalizado. E quando eu pesquiso pelas datas, eu não posso infringir as regras, né, as leis de copyright, de direitos autorais. Então digamos que é um autor lá de 1930, alguma coisa assim do folclore brasileiro, e ele tem um livro que seria interessante, por exemplo, eu digitalizar, né, ter o texto editável e deixá-lo disponível para as escolas públicas, por exemplo, do meu estado, da minha cidade. Um escritor local, algo desse tipo. A sugestão que eu faria para sendo professor desse curso, eu dividiria os alunos em grupos. Se o livro tiver, por exemplo, 100 páginas e eu tenho 10 alunos, eu daria, nesse grupo, né, 10 páginas para cada aluno digitalizar, fazer a transcrição do texto através do Google Keep e a revisão desse texto. 10 páginas é relativamente rápido de ser feito isso aqui. Uma tarefa muito simples, muito fácil. E depois eles
utilizando as ferramentas do Google Drive, eles poderiam em colaboração montar o livro, então, seja através de um doc, né, que eles podem fazer uma colaboração. Eles poderiam então montar esse livro juntos, né, e esse livro poderia ficar então disponível de forma que poderia ser copiados trechos para ser utilizados em citações, para ser utilizado em testes, em provas e assuntos afins. Então essa seria a minha sugestão de atividade: os alunos se dividirem em grupos, escolherem obras que eles pudessem fotografar com seus smartphones, fazer o grab do teste, que seria transformar esse texto de foto em texto editável, fazer a revisão e montar esse livro então para ele ficar disponível para alunos do ensino fundamental ou até mesmo do ensino universitário, nas escolas locais e até do Brasil, quem sabe. Seria isso então. Muito obrigado.